Eu perguntava agora alguma coisa relacionada mais diretamente com esta última auditoria sobre as estradas de Portugal. Eu gostava de colocar-lhe uma questão que tem a ver com o regime de preferência do Estado português, digamos assim, para a modalidade PPP. Isto é, no próprio relatório da IGF, página 18, constata-se que no contrato de concessão com as Estradas de Portugal define-se que devem ser privilegiadas as PPPs rodoviárias. E, feita essa constatação, da nossa parte fica a pergunta, então e a lei? Porque o decreto-lei que citou, o enquadramento legal que citou, 2003, já 2006, não coloca isto assim e não dá essa preferência de uma forma automática, geral e abstrata ao regime de PPPs. E eu gostava de ouvir da sua parte alguma leitura, se existe essa reflexão no âmbito da IGF sobre essa matéria. Se me dá licença, eu até colocava 2 ou 3 questões sobre este relatório, juntava e depois poderá adiantar as suas respostas, os seus comentários. Depois, sobre a questão dos pressupostos de recebimentos não concretizados por parte da EP, por parte dos Estados de Portugal, nomeadamente no que concerne às portagens. Na página 38 do relatório fala-se, se não estou em erro, serão 140 milhões de euros de portagens não recebidas, por atraso na implementação da cobrança de portagens nas ex-SCUT. Eu gostava de perguntar se a IGF conheceu as estimativas de tráfego que estiveram na base deste valor orçamentado. Nós temos vindo a ouvir as coisas mais surpreendentes sobre os estudos de tráfego e a sua fiabilidade. E quando nos diz o relatório que apenas foi facultada à IGF a projeção dos cash flows plurianuais, aquilo que eu pergunto é se as estimativas de tráfego que davam origem ao apuramento de um dado valor de portagens que não foi recebido, se isso era com base no estudo da Comissão de Negociação, no estudo da concessionária, no caso base, ou se essa questão nunca se colocou. Portanto, este é o segundo ponto, digamos assim, deste conjunto de questões. Depois, sobre a execução orçamental das Estradas de Portugal, que tem a ver com a execução, digamos, até de correspondência ou não ao cumprimento do plano de atividades das Estradas de Portugal. Quando se diz, na página 57, nomeadamente, que a execução ficou abaixo do previsto com um volume de amortizações superior ao estimado e à não concreção de receitas próprias, com a venda de imóveis, compensados por poupanças nos gastos com conservação de estradas, portanto, poupanças com gastos com conservação de estradas, no ponto 23, sem cuidarmos agora de saber exatamente em que termos é que isto se verificou, essas poupanças, eu gostava de perguntar se, da leitura da IGF, se a execução orçamental corresponde ou não ao cumprimento do plano de atividades das Estradas de Portugal. Isto parece uma pergunta muito básica, mas tem a ver depois com o apuramento do que se executa em termos concretos da intervenção que compete fazer às Estradas de Portugal. Se a IGF colocou essa questão, quanto é que se fez, ou se é que se fez, a menos na conservação da rede viária? Que impactos é que isso pode ter no futuro? E se é possível cumprir indicadores financeiros, no limite do absurdo, se isso significasse levar a rede viária ao descalabro, poupando, e isso dava indicadores financeiros muito positivos e muito elogiados por alguns. Eu deixava estes pontos, digamos assim, em conjunto, e o Sr. Inspetor-Geral poderia agora dar a sua visão. Muito obrigado. Trabalham com o que tiveram. Naturalmente. Quer colocar questões, dispõe de 5 minutos, como sabe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta última resposta do Sr. Inspetor-Geral remete para a possível evolução das práticas e dos acontecimentos e dos processos desde há um ano a esta parte,
na sequência até, eventualmente, do relatório e das recomendações que aponta. Eu presumo, portanto, que não haja mais elementos ou elementos mais recentes de acompanhamento e de avaliação por parte da IGF em relação às Estradas de Portugal e às PPPs. Depois da ultimação deste trabalho, não fizemos outro trabalho com as mesmas características e não foi feito nenhum follow-up. Portanto, aquilo que digo é no pressuposto de que poderá ter havido correções. Porque era uma coisa evidentemente importante e admito que pudesse a empresa ter corrigido. Muito obrigado. Eu perguntava, exatamente em relação a isso, se existe a perspectiva, quer no âmbito das competências atribuídas pelo Ministério, neste momento não existe mais nenhum pedido da Assembleia da República em relação a isto, mas o follow-up neste contexto em que, por exemplo, fala a IGF do problema complicado do endividamento das Estradas de Portugal e da estrutura de dívida de curto prazo, que embora um pouco menor do que nos 3 anos anteriores, levanta problemas graves sobre o refinanciamento da entidade, e eu perguntava se existe essa perspectiva, se a fragilidade é maior, quando a tempestade é grande, então temos aqui os ingredientes todos para um caso muito problemático. Eu perguntava se existe alguma perspectiva de fazer essa avaliação, digamos, de seguimento. Muito obrigado. Outro aspecto que tem a ver com o relatório da IGF e sobre a avaliação da IGF tem a ver com duas modalidades de contratação e 2 contratos tipo, um de subconcessões das Estradas de Portugal e o outro das mais antigas PPPs em regime SCUT, que depois tiveram esta questão de introdução de portagens. Sobre as subconcessões, e que não têm a ver com a SCUT, têm a ver com o Baixo Tejo, com a Transmontana, do Baixo Alentejo, por aí fora, eu registro na página 21 do relatório que, de acordo com a previsão que os senhores obtiveram das Estradas de Portugal, salvo erro, página 21, penúltimo parágrafo, de acordo com aquela previsão, só a partir de 2039 as subconcessões deverão gerar receitas líquidas para as Estradas de Portugal, momento em que ocorrerá o termo da maioria dos contratos de concessão. Ora, eu aqui confesso que não lhe faço uma pergunta, faço um comentário. É que eu até agora tinha ficado com a ideia que PPP boa é aquela que ainda há de ser feita. E com isto fica a saber que há um segundo tipo de PPP boa, que é aquela que acaba. Portanto, é a que deixou de existir, em 39, e é aquela que há de ser feita, porque as que houve até agora não são grande coisa. Porque em relação às SCUT, levanta-se um outro tipo de situação, página 47 do relatório, em que, com grande surpresa minha, eu leio logo no topo da página isto. Nos casos em que ainda não existem estudos de tráfego, estávamos em 2011, junho, nomeadamente para as concessões SCUT da Beira Interior do Algarve, Beira Interior, Algarve, Interior Norte, Beira Litoral e Alta, nas quais estava prevista a introdução de portagens a partir de 15 de abril, portanto um mês e meio antes deste relatório sair, a projeção de receitas de portagens não teve em linha de conta qualquer evolução da procura, o que muito dificilmente terá aderência à realidade. Eu pergunto, dado que a partir daqui não há comentários e não faço aqui nenhuma ligação direta a nenhuma das conclusões do relatório, se existe alguma conclusão do relatório que venha na sequência desta constatação que para mim é inacreditável, de tão grave que é meta-se portagens e logo se vê. Nem estudos de tráfego temos. Tem a ver com a minha pergunta de há pouco. Qual é o estudo de tráfego em que se baseia aquilo que depois é orçamentado? Os senhores dizem, nós não sabemos porque não nos dão. Trabalhamos com o que nos dão e se não nos deram, a gente não adivinha. Mas se existe alguma conclusão que se retire desta inexistência de estudos de tráfego para avançar depois para a introdução de portagens que depois veio penalizar as regiões e as populações. Era essa a questão que eu gostava de lhe deixar para já. Bem, e as previsões têm sempre, as estimativas de tráfego estão sempre sujeitas a alias, não é? A elementos aleatórios, como aliás se tem visto que há alguma retração da procura destas infraestruturas recentemente. Tem sido referenciada com frequência.
Eu penso que esse é um elemento que tem que ser, digamos, ligado à qualidade dos estudos de preparação que foram feitos. Eu peço desculpa, mas a variabilidade de zero estará a algures entre zero e o infinito. Porque se não há estudos, como é que eles podem ser os pressupostos do estudo, se não temos estimativas de tráfego, estão de alguma forma dificultados. Eu vou terminar com esta outra questão que tem a ver com o conhecimento e a publicitação dos relatórios e dos trabalhos da IGF. Eu presumo que, dadas as características da IGF do ponto de vista institucional, presumo que não é uma decisão soberana da IGF o que é que há de fazer aos estudos que entrega ao Ministério, nomeadamente. Mas eu confesso que há muita coisa que o Sr. Inspetor-Geral nos informou que é objeto do estudo e da avaliação da IGF, que depois não passa cá para fora, entre aspas. E pergunto, portanto, perguntava ao Sr. Inspetor-Geral se alguma vez foi colocada, e em que termos, por parte do Ministério, por parte do Poder Político, a questão do conhecimento público, da transparência, da publicitação, das informações importantes que resultam do trabalho da IGF, para além daquilo que, neste caso, seja pedido pelo Parlamento. Porque se há tanto trabalho, ainda por cima com base anual, portanto, todos os anos há um trabalho da IGF sobre PPPs, e que depois ninguém sabe, fora do Governo, eu pergunto se alguma vez foi colocada, e em que termos, a questão dessa abertura ao público, desse acervo importante, eventualmente importante, que a IGF poderá ter destes anos todos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. A minha última pergunta tem a ver com a visão geral de tudo isto em relação à dita sustentabilidade e financiamento da rede viária nacional. É que de tudo isto há uma coisa que eu acabo por concluir, é que quando nós verificamos que a contribuição do serviço rodoviário, com as limitações e a falibilidade do ponto de vista do financiamento, que é identificada no próprio relatório da IGF, quando verificamos que mesmo introduzindo portagens, esmagando as populações e as regiões até do interior e afastando tráfego ao nível de 50%, 60% das autoestradas, porque as pessoas fogem das portagens. Com tudo isto, conclui-se que é insustentável este modelo de financiamento da rede viária, através das Estradas de Portugal, tanto mais que essa é até uma das recomendações que consta do relatório, reiterando, aliás, o mesmo sentido de defesa de urgente definição do novo modelo de um novo modelo de financiamento da EP/setor rodoviário. Ora, isto levanta-nos uma questão e levanta-nos uma preocupação. É que nós não podemos olhar para a rede viária nacional, para a sua gestão, manutenção e desenvolvimento, como se olhássemos para uma empresa, como se fosse uma black box, passa a expressão, como se fosse um sistema que tem que gerir a sua própria sustentabilidade e que tem que ter uma receita própria, mercantil ou não, e que depois vai-se organizando. E isto, para mim, salvo melhor opinião, é uma demonstração, o relatório, é uma demonstração de que não é assim que se vai conseguir ter de uma forma sustentável, mas aqui o termo sustentável tem que ter um sentido mais amplo, gerir de facto essa rede, desenvolvê-la, conservá-la, explorá-la de uma forma vantajosa para o país e para a economia nacional, para o desenvolvimento. E isto levanta uma questão. Será que os pressupostos, do ponto de vista estratégico, eu não digo apenas a conformidade com as normas contratuais, eu coloco a necessidade de concluirmos de toda esta análise num sentido de reflexão sobre o modelo estratégico de desenvolvimento e da gestão da rede viária. E, portanto, parece-nos que acaba por ser incomportável qualquer decisão ou discussão teórica até que parta deste pressuposto de que isto vai lá com mais um aperto na contribuição do serviço rodoviário, carregando um bocado mais em cima da fatura dos combustíveis, eventualmente com mais um aperto nas portagens, correndo com mais as pessoas, se calhar para fora da autostrada. Termino, Sr. Presidente,
E se calhar a lógica que é necessário recuperar de investimento público de uma forma consequente, sustentada e pensada estrategicamente a longo prazo, é se calhar algo que ultrapassa esta lógica de sistema fechado, de uma dita sustentabilidade que nunca será alcançada com estas lógicas de mercado, entre aspas, de portagens e contribuições que nunca chegam para financiar aquilo que é necessário para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixo este comentário e convidava nessa reflexão e nessa conclusão do Sr. Inspetor-Geral, da experiência que tem, recorrendo a essa experiência como Inspetor-Geral, do que tem visto ao longo destes anos. Muito obrigado.